a importância de nossas emoções e a importância de sabermos lidar com as nossas emoções, de sabermos gerenciar bem as nossas emoções. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, gente? Máquinas e computadores não possuem emoções, nós sim. Qualquer um que compare o cérebro humano a um computador deveria saber dizer se os computadores gostam de chocolate, se eles odeiam brócolis ou se eles preferem uma pizza. Nossas emoções, elas guiam as nossas preferências. E computadores não possuem emoções. As emoções, elas atuam em nós. E o nosso estado geral e os nossos resultados na vida dependem de como nós lidamos com as nossas emoções, de como nós gerenciamos as nossas emoções. Daí a importância de nós gerenciarmos bem as nossas emoções e de nós administrarmos bem as nossas emoções. O sistema límbico, ele é o centro das nossas emoções, do olfato e da memória de curto prazo. Um perfume, um cheiro de café fresco, um cheiro de chocolate, tudo isso já é o suficiente para despertar emoções relacionadas a essas lembranças. A memória, ela é a maneira mais poderosa de uma emoção se fixar. E uma vez arraigada, é difícil removê-la. Nós estamos o tempo todo depositando impressões no nosso sistema nervoso. Cada gosto, cada desgosto, odeio isso, amo isso, não gosto disso, não gosto daquilo. Tudo isso se deve a impressões passadas, né? Tudo isso se deve a lembranças passadas. E isso é muito mais do que processar dados, é muito mais do que apenas processar dados, que é o que fazem os computadores. Mas, então, se as nossas emoções é tão difícil, às vezes, de ser gerenciadas, de ser administradas, não seria mais fácil para nós, então, se nós travássemos as nossas emoções, se nós reprimíssemos as nossas emoções, será que não seria muito mais fácil para a gente deixar apenas o racional agindo, né? Nos deixar levar apenas pelo racional, sermos apenas racional? Bom, se as emoções elas fazem parte da vida, e se são elas que dão forma à vida, não faz nenhum sentido a gente achar que queremos reprimir as nossas emoções, ou mesmo negá-las, ou mesmo descartá-las, né? Emoções, elas devem ser vivenciadas, trabalhadas, transformadas. E é sobre essa transformação que eu gostaria de conversar com vocês aqui nesse vídeo hoje. Nesse e mais alguns que eu vou fazer sobre esse assunto. Emoções como raiva, ciúme, medo, inveja, ansiedade, elas não atingem só os outros, né? Nós também sentimos raiva, inveja, medo, ciúme, né? Querendo ou não, essas emoções também nos atingem e a gente precisa aprender a lidar com as emoções, a gente precisa saber lidar com essas emoções, a gente precisa dar vazão aos nossos sentimentos e às nossas emoções, mas dar vazão demais, sem nenhum gerenciamento, sem nenhuma administração, pode nos trazer problemas, né? Pode criar problemas para a gente. Então, é importante que a gente saiba lidar com essas emoções. Nós afetamos o meio, né? O ambiente que a gente vive, de acordo com a forma que nós reagimos às nossas emoções. E nós também somos afetados pela circunstância que nós estamos vivenciando. Então, pressão no ambiente de trabalho, cobranças do outro, expectativas mútuas em relacionamentos familiares, íntimos, tudo isso gera estresse e fortes emoções em nós. Então, e algumas pessoas, quando se pegam, né, com um sentimento de uma raiva descontrolada, um sentimento de ciúme ou de inveja, elas se sentem envergonhadas por estarem com esses sentimentos. Elas não procuram trabalhar, elas não procuram reconhecer esses sentimentos, elas não entendem que isso faz parte da vida e elas se sentem envergonhadas por estar com esse sentimento e elas vão gerenciando isso de uma forma errada, ou às vezes nem gerenciam, né? Elas vão acumulando um sentimento em cima do outro, né? Sente raiva, mas aí sente culpa porque sentiu raiva e vão acumulando sentimentos mal resolvidos, mal trabalhados.
existem algumas atitudes que a gente pode ter para a gente gerenciar bem as nossas emoções, ou pelo menos para começar a gerenciar bem as nossas emoções. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre essas atitudes aqui. A primeira atitude para a gente gerenciar bem as nossas emoções, para a gente lidar bem com as nossas emoções, é justamente não reprimir as emoções. Reprimir as emoções, negar as emoções, ou mesmo ignorá-las, não é um bom negócio, né? Não é uma boa atitude, porque seja de que forma for, de que maneira for, essas emoções, elas vão encontrar um jeito de virem à tona, elas vão encontrar um jeito de saírem. Então, bruxismo, dores no corpo, inflamações, falta de ar, várias coisas, né, que a gente sente fisicamente ocorrem em decorrência de emoções mal trabalhadas, mal resolvidas. Além disso, um grande problema também da gente reprimir as emoções é que tudo que se parte em dois perde energia. E quando a gente reprime as nossas emoções, nós estamos divididos, né? Nós não integramos a emoção a nós, né? Fica a gente e a emoção que está sendo reprimida, separada de nós. E isso nos faz perder energia e vitalidade. Então, esse também é um dos grandes problemas em reprimir as nossas emoções. A segunda atitude que a gente tem que ter para começar a gerenciar bem as nossas emoções é observar as nossas emoções sem julgamentos. Então, assim, quando a gente estiver sentindo uma emoção, é importante que a gente observe essa emoção sem condenação, sem julgamento ou sem tentar dar justificativas, né? Porque muitas pessoas tentam tentam justificar o fato de estarem sentindo uma emoção negativa. Então, se eu estou com raiva, eu fico, mas eu também, né? Aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu fico justificando o meu sentimento, como se eu tivesse que justificar, né, para aceitar, né? Então, a gente não tem que condenar ou julgar uma emoção. E só quando a gente observa nossas emoções, a gente sente as nossas emoções e observa sem julgamentos e sem condenação, é possível a gente encontrar meios também para lidar com elas e para gerenciar elas. Porque algumas pessoas ficam tentando transformar, ficam tentando mudar a força, uma emoção que elas julgam, que elas condenam, que elas consideram negativas, em emoções positivas. Elas ficam tentando fazer essa transformação de uma emoção negativa, que ela julga ser negativa, em emoção positiva, à força. Mas a gente não condena, não julga uma emoção. A gente rastreia a sua natureza e a sua origem para poder usar a sua força e a sua energia a nosso favor. Né? Então, não é com a condenação que isso acontece, mas com a transformação. E isso parte para a terceira atitude, isso nos leva para a terceira atitude, que é transformar as nossas emoções utilizando a força e a energia delas a nosso favor. Né? Então, assim, algumas pessoas não entendem que as emoções que elas consideram negativas também têm energia, né? E a gente pode usar essa energia. E não é condenando uma emoção que a gente faz isso, é transformando. Por exemplo, se você está com um sentimento de raiva, você não precisa condenar esse sentimento. Você pode usar essa raiva como forma de transformação, né? Como forma de mudança. Né? De repente, um sentimento de raiva pode ser a força que você precisa para mudar uma situação negativa na sua vida, para avançar na vida, para conquistar as coisas que você gostaria ou deveria já ter conquistado. Esse sentimento de raiva pode te impulsionar, pode te dar a energia que você precisa. E se você usa de forma errada esse sentimento, com atitudes agressivas, ou descontando em pessoas, ou gastando essa energia de forma errada, você vai perder a chance de transformar essa energia em algo que vai te ajudar a avançar na vida. Né? Então, não julgue o seu sentimento como ruim ou não, como positivo ou negativo. É a forma que você usa que é positiva ou negativa. Às vezes, as nossas emoções, elas nos atacam, assim, de fora, né? Sei lá, como demônios. Mas, se a gente se deixa governar por elas, elas podem nos prejudicar. Mas se a gente aprende a lidar bem com elas, se a gente gerencia bem as nossas emoções, elas podem nos beneficiar. Então,
use a energia e a força dela, né? A gente, lidando bem com elas, a gente usa essa energia e essa força a nosso favor. A terceira atitude que a gente tem que ter é não bater de frente com as nossas emoções e nem tentar neutralizá-las à força. Muitas pessoas, elas buscam, assim, na psicologia ou até em meios espirituais, uma forma de lidar com as emoções, de superar as emoções. Mas uma coisa é certa, seja lá o que essa pessoa esteja fazendo ou buscando para lidar com as emoções, bater de frente com elas só vai fortalecê-las. Toda vez que a gente bater de frente com a emoção, ela vai ficar cada vez mais forte. Então, não é também um bom negócio bater de frente com as emoções. E nem ficar tentando neutralizar esse sentimento à força, na marra. É claro, assim, que para a gente tomar grandes decisões na vida, a gente precisa estar em estado de neutralidade. A gente não pode tomar grandes decisões sob emoções, sob fortes emoções. O estado de neutralidade é importante nesses momentos, mas a gente não pode tentar neutralizar essas emoções à força e nem ficar querendo o tempo todo estar em estado de neutralidade. Por quê? A palavra emoção deriva do verbo movere, que significa mover. Então, as emoções, elas nos movem, elas nos dão energia. E se a gente neutraliza as emoções, a gente perde essa energia, a gente perde essa capacidade de se mover, a gente se paralisa. Então, o caminho mais adequado, né, que eu entendo, que eu vejo, é a gente deixar que as emoções venham e deixar que elas sigam o seu curso, né? E quando elas vierem, a gente absorver a força delas, a energia delas a nosso favor. E a gente faz isso, né, se tornando íntimo das nossas emoções, deixando elas virem e tendo uma certa intimidade com elas, conversando com elas, perguntando para elas qual a mensagem que elas querem nos passar, o que elas querem nos informar, qual a informação que elas estão trazendo para a gente. Porque as nossas emoções, elas são como bússolas, elas nos informam. Por exemplo, que necessidades nossas estão sendo atendidas ou que necessidades nossas nós estamos negligenciando, estão sendo atendidas ou não. Então, essa conversa com as emoções pode nos trazer essa informação. Elas sempre estão nos trazendo uma informação. Elas são um guia para a gente. E quando a gente faz isso, a gente se fortalece, né? Elas nos fortalecem, elas nos beneficiam e nos trazem uma grande experiência de vida. A gente fica mais livre, mais autoconfiante, né? A gente aprende a transformar inimigos em amigos e a viver com o poder que existe nelas, né? Com a força que existe nelas. A outra atitude também que a gente tem que ter para administrar bem as nossas emoções é aprender a separar o que está dentro de nós com as circunstâncias externas, né? Fazer essa distinção do que está dentro de nós das circunstâncias externas é muito importante, porque a gente tem o hábito, né? Normalmente a gente costuma achar que são os outros que nos fazem sentir uma emoção, que os outros são responsáveis por nossas emoções. E quando a gente faz essa separação, distinguir e separar o que está dentro do que está fora, é importante porque só quando a gente faz isso, a gente consegue enxergar como a gente funciona, né? A gente consegue enxergar como nós estamos realmente interiormente. Né? E a gente entende que não são os outros e nem as circunstâncias realmente os responsáveis pelas nossas emoções, né? Muitas vezes não são os outros que nos ferem, né? Muitas vezes não são as circunstâncias que estão nos ferindo, mas as nossas expectativas, as nossas interpretações da situação. Então, quando a gente faz essa distinção, a gente separa o que está dentro do que está fora, a gente consegue entender muito bem, entender melhor, né, o porquê que o contato com essas pessoas ou com essas situações nos fizeram reagir emocionalmente, né, o porquê que isso nos despertou determinadas emoções, porque a gente só pode lidar também com aquilo que está dentro, né? E não com o que está fora. Então, quando a gente separa o dentro do fora, é possível a gente lidar também com aquilo que está dentro da gente, né? Muitas vezes a gente acha que uma pessoa
nos feriu, nos foi rude e que isso nos fez sentir raiva e foi isso que nos fez sentir raiva. Muitas vezes a gente acha que é a atitude de uma determinada pessoa que nos faz sentir raiva e na verdade não é, né? Essa raiva ela pode ter outra origem, né? Ela pode estar dentro de você por um outro motivo e aquela pessoa em especial está despertando isso. Então é muito importante você saber fazer essa separação do que está dentro do que está fora e perder esse hábito de achar, né, que os outros são responsáveis pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. Lidar com as emoções, lidar com tudo isso interiormente é responsabilidade nossa. A outra atitude que a gente tem que ter é buscar o autoconhecimento, né? O autoconhecimento como caminho para a gente gerenciar bem as nossas emoções, para a gente administrar bem as nossas emoções, é indispensável. Não é possível a gente achar que a gente vai lidar bem com as nossas emoções sem autoconhecimento, né? Só com o autoconhecimento é possível a gente começar, né? Pelo menos começar a gerenciar bem as nossas emoções e gerenciar bem as emoções é um sinal de maturidade interior, de inteligência, de sabedoria. Né? Sem esse gerenciamento das nossas emoções, sem gerenciar bem as nossas emoções, fica muito difícil a gente avançar na vida, fica muito difícil a gente conquistar coisas na vida, a gente manter aquilo que a gente está conquistando. Então, o nosso sucesso profissional, o nosso sucesso nas nossas relações, com os amigos ou numa relação amorosa, tudo isso depende de como a gente gerencia nossas emoções. Eu fico vendo, às vezes, pessoas falando sobre técnicas para ensinar o cérebro a trazer isso ou aquilo para gente, para conquistar isso ou aquilo, mas nada disso adianta sem o controle das emoções, nada disso adianta sem inteligência emocional. A gente bota tudo a perder ou simplesmente nem consegue as coisas por gerenciar mal as nossas emoções. E também, quando a gente consegue entender que nós somos seres emocionais, que nós não somos computadores, que o nosso cérebro não é um computador, né, que a gente faz muito mais do que processar dados, que a gente administra emoções, quando a gente entende isso, a gente também se torna pessoas mais empáticas, mais sensíveis também à emoção dos outros. A gente também entende que o outro também tem os seus desafios com as emoções deles, que o outro também é um ser emocional e também está enfrentando dificuldades e desafios para lidar com as emoções delas, né? Então a gente se torna pessoas mais empáticas, mais amadurecidas, mais capacitadas para se relacionar com outras pessoas. Então, gente, se vocês têm a intenção realmente de conquistar as coisas na vida, de viver bem, é importante vocês aprenderem a gerenciar as emoções, a administrar bem as emoções, a ter inteligência emocional. Não é possível a gente ter uma vida plena, avançar e conquistar as coisas sem isso. Então, essa era a mensagem que eu queria passar hoje para vocês. O vídeo não acaba aqui, né? Quer dizer, o vídeo acaba aqui, mas o assunto não acaba aqui. O próximo vídeo eu vou continuar ainda com esses assuntos das emoções, só que eu quero falar separadamente, né, sobre cada emoção e como lidar com cada uma delas, pelo menos as mais importantes, né, no próximo vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, continue acompanhando, né? Acompanhe o próximo para poder ter a sequência, para poder saber direitinho, né, como lidar com cada uma das nossas emoções. Eu agradeço muito vocês terem assistido o vídeo, né? Quem assistiu o vídeo até o fim, convido a continuar assistindo e se inscreva no canal também para poder receber, né? Continuar recebendo os próximos vídeos. Se quiser deixar alguma pergunta, também pode deixar. Se quiser fazer um comentário, também vou ficar muito feliz em ler o comentário. E então, gente, um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo, né? Não se esqueça, as emoções são extremamente importantes. Não ache que isso, não pense que isso é um assunto bobo, né? Que é um assunto que não tem relevância. Não é. Lidar com as emoções, saber lidar com as emoções é de extrema importância, tá bom, gente? Então, um abraço para todo mundo, até mais, até o próximo vídeo e tchau, tchau, gente!